Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite para todos. Queremos nesta noite ministrar aos corações dos nossos irmãos o que o Senhor fez no nosso casamento, nesse tempo que nós estamos na igreja, Senhor. Curve sua cabeça por um momento e incline seu coração. Amado Deus, amado Espírito Santo de Deus, estamos reunidos juntamente com os nossos irmãos para ministrar aos corações de todos o que o Senhor tem feito e que o Senhor já fez e que o Senhor irá fazer. Amém, Jesus. No nosso casamento, nesses anos todos que estamos juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo mesmo. Espírito Santo de Deus, mova-se no nosso meio. Amém, Senhor. Usa-me, a mim e a Cláudia, para falar o que o Senhor colocou aos nossos corações. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre o nosso testemunho de vida. Desde o momento que esse Jesus lindo, maravilhoso, tremendo, poderoso, entrou nos nossos corações através do Espírito Santo e começou a dirigir a nossa vida. Então, como a maioria conhece o nosso testemunho, o Jaime vai dar um breve resumo e aí nós vamos bater um papo a respeito de todos esses anos, de 30 anos que nós fizemos, não é verdade, já, a escolha mais importante da nossa vida. Foi entregar as nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode, tudo transforma. E ele mudou toda a nossa história. Amém, amém. Ele curou feridas, ele abriu as feridas, fechou as feridas. Amém, Jesus. E até hoje nós estamos com ele, com Jesus Cristo de Nazaré. Já que o Jaime falou de ferida, me desculpe antes de você dar o breve resumo. Quando você tem uma ferida, e aí vai lá o médico, o enfermeiro, né? Vai mexer, vai limpar aquela ferida, porque sem ela ser limpa, não sei se você sabe, sem você tirar aquela pele morta, aquela, né, aquele restinho de pele que já não está mais com vida, se você não tira, só a ferida só cria uma casquinha e se acontecer qualquer coisa, ela rompe e começa de novo a ter secreção, a ter um novo processo. A ter um novo processo de infecção que precisa de tratamento. Jesus é esse. Ele abre a ferida, mas ele não faz o processo pela metade. Ele limpa mesmo. Ele vai até o mais profundo. Limpa, tira tudo que não é dele de lá, tudo que não é bênção das nossas vidas. E aí, ele cura aquela ferida. E o que fica lá? Uma marca. Para que sempre quando você e nós, né, nós todos olharmos aquela marca, a gente lembre, aqui teve a mão de alguém que mudou a nossa história. Amém? Amém. Quando eu fui na igreja com meu cunhado, ele me levou lá na igreja do Morumbi, era a primeira que a gente tinha. E naquela noite eu chorei muito, muito. Meu cunhado até estranhou, porque eu estava chorando tanto que ele falou: Jaime, nunca vi você chorar desse jeito. Daí fui pedir oração para o pastor Chore, orou e eu chorei muito. Voltamos para casa e eu cheguei em casa e falei para a Cláudia: alguma coisa aconteceu dentro de mim, não sei explicar, mas eu vou deitar. No próximo domingo,
Você foi na sexta, aí no domingo... Eu fui eu, a Cláudia e as crianças. A Fernandinha era de 6 meses e o Flavinho tinha de 5 ou 6 anos, alguma coisa assim. E começamos a nossa vida a ser restaurada. Assim, desejo para todos que estão precisando de uma cura no casamento. Amém. Busque o médico dos médicos. Ele sabe o que nós precisamos um a um. Amém? Amém. Amém, Jesus. Um pouquinho antes, né, do nosso casamento, claro, nos conhecemos. Eu conheci o Jaime em Santos. O ditado do mundo diz que amor de praia não sobe a serra, não sei o quê. É o ditado do mundo aí. Mas o nosso subiu, né, Jaime? Subiu. O Jaime, depois de um ano, pediu transferência para São Paulo, veio trabalhar em São Paulo, e aí, só para a gente não se deter muito em detalhes, para não perder tempo, né? Nós, em 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, namoramos, noivamos e casamos. Nós tínhamos, assim, o desejo, claro, de formar uma família, de ser feliz. Só que, já indo para o nosso casamento, antes um pouquinho, quando nós namoramos e casamos, quando eu conheci o Jaime, eu disse para ele, olha, eu não quero passar tempo. Se eu namorar, vai ser para casar. Você tem esse desejo de casar? E outra, embora a gente tenha uma diferença de idade, eu vou deixar claro para você, né? Eu tenho princípios, eu tenho valores, e isso são inegociáveis. E o Jaime sempre, naquele momento, respeitou e sempre foi muito respeitoso comigo. E aí, por isso, nós chegamos no dia maravilhoso que foi o nosso casamento. Começamos muito bem, conseguimos formar o nosso apartamento, com aquilo que a gente ganhava, fomos comprando aos poucos as coisas e estávamos na nossa casa. Com o decorrer do tempo, aí o Flávio nasceu, depois de 6 anos a Fernandinha nasceu. Quando a Fernanda nasceu, o nosso casamento já estava passando por alguns abalos, por problemas financeiros, alguns desentendimentos no sentido de eu pensar de uma forma e o Jaime pensar de outra, né? E na verdade, meus irmãos, o que era um grande vazio que nós tínhamos no nosso coração e nós não sabíamos como preencher. Então eu preenchia com coisas, o Jaime era contra de ter gasto de dinheiro, eu falava que eu trabalhava. Será que tem alguém aqui nos ouvindo que também passou ou passa pela mesma coisa? Eu falava, eu trabalho, então eu gasto. Eu não tinha aquela noção que o dinheiro é nosso, a vida é nossa, né? Mas, então, nesse momento, a gente estava passando por muitas tribulações. Houve um tempo que até o nosso casamento, nessa época, estava completamente cansado, desgastado. A gente ainda caminhava junto, mas o meu coração não estava no mesmo lugar. A gente tinha amor um pelo outro, mas existiam muitas dores, silêncios, tentativa de consertar tudo do nosso jeito. Parecia que nós éramos um navio, literalmente à deriva. Nós queríamos ajustar algumas coisas, melhorar outras e seguir em frente, mas sem perceber, estávamos tentando sempre remendar a nossa vida. É verdade. E quando nós estávamos preparando a palavra, o Senhor nos lembrou desse versículo, que está em Marcos 2:21, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Então, para a gente viver o novo, precisava de algo, mas nós não sabíamos o que era. Até o dia que o Jaime, aceitando um convite do nosso cunhado, ele foi para a igreja. E no domingo, eu não fui para ir na igreja. Eu fui para ver onde o Jaime tinha ido na sexta,
que ele chegou tão estranho. Veja como eu era. E nós chegamos na igreja, fomos assim, eu fui impactada com a recepção. O Jaime só havia ido uma vez. Então vocês, irmãos, que já atuam na igreja, continuem manifestando o amor desde a portaria, porque isso impactou meu coração. As pessoas recebendo Jaime, irmão Jaime, que bênção, o irmão voltou e trouxe a sua família, seja muito bem-vinda. E aí começou o culto. Eu fiz questão de sentar no último banco, porque eu falei, se eu não gostar, eu vou embora. Mas aquele dia o Senhor tinha preparado para completar a obra do casal, porque o Jaime chegou impactado na sexta-feira a ponto de não saber nem como explicar o que tinha acontecido. E no domingo, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas quando foi feito o apelo, eu do última fileira da igreja, eu sei que hoje foi ele, né? Mas eu não lembro de ter levantado e ter chegado na frente da igreja. E lá, a pastora que pregou, o pastor Chore e o pastor Jason, que na época era pastor também na igreja, eles oraram por mim e falavam coisas que só eu sabia e algumas coisas que eu tinha compartilhado com o Jaime. E aí, o que aconteceu? Quando nós entramos no carro, eu falei, você veio um dia e já contou um monte de coisa para o pastor? Mas hoje, e claro, já há muito tempo, eu sei que quando Deus tem um propósito, e Ele tem um propósito na tua vida, na vida de vocês, na vida da família de vocês, Ele vai cumprir esse propósito. E desde aquele dia que nós dois estivemos juntos como família, nós nunca mais deixamos o Senhor em primeiro lugar e a casa dele. E estamos há 30 anos no mesmo lugar, no mesmo ministério e muito felizes por ver o que Deus tem feito, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, por misericórdia Deus tem nos usado com casais para abençoá-los. Então isso enche o nosso coração de uma forma tremenda. Hoje entendemos o que Deus não queria remendar a nossa história. É verdade. Ele queria transformar tudo. Queríamos Jesus como ajuda, mas não como centro. Nós achávamos que nós conhecíamos a Deus, porque nós frequentávamos uma igreja, éramos cristãos, né? Não evangélicos, mas frequentávamos igreja, nos achávamos corretos, né? Fazemos tudo certinho, mas nós não conhecíamos a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a grande e principal diferença do casamento antes e depois foi ingressar, assim, mergulhar na palavra de Deus e ver o que ele tinha para nós. Cada culto era uma aula, era um ensino. Nós chegávamos em casa já no trajeto, porque morávamos longe, era quase, 30 quilômetros, né, até em casa. Nós íamos compartilhando aquilo que nós tínhamos ouvido. Muitas vezes por ignorância minha, nossa, da palavra, a gente até jogava, né, para um, para outro. Você escutou? Você escutou o que o pastor falou? E o Jaime, você escutou o que o pastor falou? E na medida que a palavra foi penetrando nos nossos corações, nós fomos ajustando. Fomos sendo transformados. Amém, amém. Segundo a verdade. E aí a libertação e a cura foi vindo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Quando nós decidimos abrir o coração para o Senhor, Ele entra, faz morada, e assim como diz esse versículo em 2 Coríntios 5,17, que o Jaime leu, tudo se faz novo.
E nós, às vezes, nós ficávamos até, né, espantados, né, Jaime? Porque assim, era um novo todo dia, algo acontecia para mostrar que o Senhor era conosco. E é conosco, né? Esse novo chegou, claro, num processo, e nós estamos ainda nesse processo. Vieram conversas difíceis, lágrimas, muitas lágrimas, liberação de perdão. Eu lembro de um livreto que nós lemos logo no início da conversão, que chamava, acho que tinha 12 páginas, O Perdão é a Chave da Bênção. Grava isso no teu coração. Não só no teu relacionamento conjugal, mas no relacionamento com a sua família, no relacionamento com amigos, colegas de trabalho, em tudo. O perdão é a chave da bênção. É Ele que abre as bênçãos na tua vida e na nossa vida. Ele foi cura acontecendo por dentro, dia após dia. Não foi a gente pedindo perdão. O perdão via dentro de mim para fora. E assim fomos sendo curados. E sempre é importante que o Jaime disse, lembrar que é de dentro para fora a transformação. Porque, como a palavra diz, né, e mais adiante eu até vou comentar isso, mas já me adianto, o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece. Não adianta a gente querer mostrar uma coisa, porque Ele conhece o mais profundo do meu e do teu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está em Salmos, no 27, capítulo... Está em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Quem edifica a minha casa e a sua, meu irmão, é o Senhor. Amém, amém. Quando deixamos Deus edificar a nossa casa, Ele começou, como eu estava dizendo, pelo coração. E o Senhor, conhecendo o coração de vocês e o nosso, né, porque a palavra diz que Ele conhece nossos pensamentos muito antes que a gente fale, que coloque para fora. Ele nos conhece no mais íntimo, Ele nos criou. Então, na medida que você entregar o teu coração de verdade para Ele e falar, Espírito Santo, eu não consigo, vem, entra na minha vida, entra na minha casa. Nós falamos, até demos um testemunho sábado, passamos uma tarde aqui, foi uma jesuicidência, conhecemos um casal vizinho aqui do prédio e conversamos a tarde toda e pudemos dar o testemunho completo para eles. E eles nos ouviram com uma atenção, foram quebrantados, porque estão passando por um problema sério financeiro. Será que foi coincidência nós nos encontrarmos no corredor? E à medida que nós falávamos para eles o nosso testemunho, nós sempre estávamos enfatizando todo o tempo. Jesus está pronto. Basta você falar, entra no meu coração, faz morada e muda a nossa história. Hoje não dizemos que somos um casal perfeito. Dizemos que somos um casal restaurado, em processo, com Cristo Jesus no centro. E quem nos ajuda também é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer toda essa restauração que nós precisamos ser restaurados, em que área que for. Amém. Romeu e Julieta, né? Na ficção é tão lindo, onde tudo é perfeito, maravilhoso. Nós somos seres humanos, duas pessoas diferentes, nós viemos de famílias, de educação diferente, nós viemos de mundos diferentes. E aí quando você se casa e a porta é fechada, e aí você tem que decidir tudo
embaixo do mesmo teto, não dá para falar tchau ou brigar, né, na porta, falar tchau, eu vou embora, não sei o quê. Não, aí você tem que resolver. Como é precioso você ter cravado no teu coração o Espírito Santo, a palavra, e o Espírito Santo tocando um alarme quando você vai além daquilo que Jesus faria naquele momento. Tem outro livreto que, se você é novo convertido, ou mesmo antigo, mas não leu, leia. O que Jesus faria? Sempre quando a gente, até hoje, né? Nós já lemos muito tempo. Se algum dos dois está passando da medida, o que Jesus faria nessa situação? Aí a gente recua, lembra, né? E tentamos. Às vezes a gente tenta, não consegue, mas como é um processo e o Senhor vai e continua nos ensinando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós vamos sendo moldados por ele. Tá certo que a gente tem que ser verdadeiro. Né? Como o Jaime disse, não somos aqui um casal perfeito. Nossa, olha, nós somos o supra-sumo. Não. Ainda há comunhão intensa, ainda a gente discorda de alguma coisa, mas o que é maravilhoso, desde a conversão, eu falo isso na presença de Deus, desde a conversão nós aprendemos que não poderíamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, e a gente vai, às vezes, né, mesmo sem querer, pedimos perdão, porque você acha que você está cheio da razão, e aí você pede perdão, e tudo fica bem. Esse negócio de não conversar uma semana, não conversar 3 dias, não é assim que a palavra diz. As orações são o quê? Interrompidas. Exatamente. Não é? Não adianta orar. Né? Se o homem ora e está desacordo, diz a palavra, as orações são interrompidas. Então vamos perseverar em liberar perdão e acertar rapidinho as situações. Hoje o Senhor nos chama a sair dos remendos e a entregar a nossa casa inteira nas mãos dele. Amém. Eu posso passar a se entregar a nossa vida inteira nas mãos dele. E ele há de fazer grandes coisas na nossa vida. Amém. Talvez você esteja aqui hoje como nós estivemos um dia. Cansado, sobrecarregado, ferido, tentando segurar uma barra que parecia que era impossível. E não só parecia, mas estava um ponto para ser impossível, para ruir tudo. Talvez você esteja aqui hoje sentindo isso no teu coração. Não permita que a vida vá te levando, né? Isso é música aí do mundo, deixa a vida me levar. Com Cristo não. Com Cristo Ele tem um novo para você, para sua esposa, para o seu marido, para nós todos os dias. Ele faz um convite para um processo. Amém. Dê as suas mãos e feche os seus olhos. Nós vamos orar um pouco de novo. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, Amém. Nesta tarde, Senhor, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha confortar todos os corações de todos os casais que estão nos ouvindo, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor feche todas as brechas. Amém. De cada coração, ó Deus. Sim, Senhor. Que haja uma restauração completa nos casamentos, em todas as áreas da vida de cada um, Senhor. Amém, Senhor. Que Teu Santo Espírito entre no coração de cada um, veja o que cada um precisa e necessita, Senhor, e faça a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Meus amados, essa transformação
que inicia na nossa vida vai exigir, e exige até hoje de nós, muita humildade, muita renúncia, fé, e essa fé para acreditar que 100% o Todo-Poderoso é fiel e ouve o nosso clamor. A Bíblia diz, eu acho lindo, que nem as lágrimas que nós derramamos, elas são lançadas fora. O Senhor está colhendo cada uma delas. Não é lindo isso? Como você e eu podemos pensar, como nós casais, podemos pensar que um dia nós estamos sozinhos. Depois de Jesus, nunca mais nós estaremos e estamos sozinhos. Olha para o alto. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem dele. Então, não desista do seu casamento. Nós fizemos, né, até nos foi perguntado, se nós fizemos cursos de cura, de libertação. Nós fizemos tudo que a igreja proporcionava para nós. Nós participávamos de tudo. E cada curso, algo era arrancado do nosso coração, que trazia divisão entre nós. E uma casa dividida, ela não prospera. Então, não tenha como rotina ir para a igreja. Eu vou mais um culto. Né? Não é mais um culto. Vá para os cultos como se fosse o último culto da vida de vocês. Assim nós decidimos fazer na nossa vida. Nós vamos para cada culto como se fosse o último. E queremos absorver tudo que o Senhor fala e faz. E colocar em prática. Cláudia e Jaime, vocês colocam 100% em prática? Ainda não conseguimos 100%. Mas nós estamos no caminho. Então, não retroceda. Siga em frente. Se agarre em Cristo, no Espírito Santo, no nosso Deus tremendo. E vocês dois assim, de mãos dadas, numa única missão. Como o Jaime fala, eu vou deixar ele falar, sobre que nós estamos na mesma missão, que eu gosto que você fale. O homem e a mulher têm que andar na mesma submissão, um do outro. Assim é meu pensamento. O que eu quero, ela concorda, o que ela quer, eu concordo, e assim nós vamos caminhando juntos, sem briga, sem nada. Simplesmente um ajudando ao outro. Deu para entender? Não, eu sou o homem, eu que mando, eu que decido. Vocês têm que caminhar juntos. Na mesma missão. Na mesma missão. Amém? E qual é a nossa missão? É espalhar a palavra, o evangelho, aos 4 cantos dessa terra, se for possível. Mas se não saímos ainda dessa terra, como foi aqui, num hall do apartamento, nos 4 cantos do andar. Foi o nosso ponto evangelístico no sábado à tarde. E onde nós moramos em São Paulo, ultimamente nós não temos ido por causa do meu tratamento aqui na Luci Montoro, que eu preciso. Mas o nosso vizinho, do nosso andar também, começamos a conversar, ministrar, hoje estão indo no Panambi. São os amores. São os amores de bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Amém, Senhor. Pai, vai falando, Senhor. Continua movendo nos nossos corações, papai. E que a gente possa continuar sendo bênção para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Se no teu coraçãozinho tem algum questionamento, né, nessa tarde, nessa noite, que o Espírito Santo possa estar respondendo para você. E que vocês, ao término dessa ministração, possam estar juntos, orando, entregando toda e qualquer dificuldade, obstáculo, dor, sofrimento, angústia, decepção no altar do Senhor.
O Senhor move com onde houve dor, Ele traz cura. Onde houve distância, Ele libera reconexão. Amém. Onde houve o cansaço, Ele te dá um renovo. Graças a Deus. Profetizamos lares edificados pelo Senhor sobre os fundamentos firmes. Amém. De Jesus Cristo de Nazaré. Nós recebemos juntamente com vocês esse novo do Senhor, que Ele iniciou, no nosso caso, há 30 anos, continua se movendo, e você, toma essa atitude hoje, toma essa decisão hoje. Por mais que esteja doendo, ou algo esteja querendo quebrar a aliança que você tem com a sua esposa, com o seu marido, resista e entregue para o Senhor. Amém. Um novo que não é momentâneo. É verdade. Mas é contínuo, dia após dia. Entregamos nossos lares a Ti e declaramos que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus edificar a casa, ela permanecerá em pé. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua palavra ministrada, Senhor. Esperamos que o Teu Santo Espírito tenha penetrado no corações dos nossos irmãos, Senhor. Amém, Jesus. E que eles possam ter absorvido amém, isso. Amém, e Jesus. aplicar na vida deles, como eu e a Cláudia aplicamos há 30 anos atrás e até hoje está dando certo, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado mesmo de coração. Nós declaramos o amor que nós temos em Ti, Jesus. Declaramos o nosso amor em Ti, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado de coração. Amém, Senhor. Amém. Senhor amado, Pai querido, ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos, ó Deus querido, que quando num casamento os papéis estão trocados, como no nosso, nós acabamos detectando, Senhor, que isso fazia grande separação entre nós. Então, papai, ajusta todas as coisas na casa de cada um que está nos ouvindo agora, Senhor. A mulher é aquela que é coluna, que edifica a casa. O homem é o sacerdote da casa, é o provedor, é o cuidador, Senhor. Ó Deus, no início eu não entendia como Jaime demonstrava o amor, que era cuidando de nós de uma forma tão extrema. E o inimigo traduzia isso na minha mente como eu era incapaz de cuidar de uma casa. Senhor, se algo parecido está acontecendo com alguma irmã aqui que está assistindo, Deus, neste momento ou futuramente, Senhor, em nome de Jesus, que as minhas amadas possam reconhecer que elas são colunas preciosas, que sustentam o casamento, sustentam a casa, que valorizem os seus maridos, Pai, que são os sacerdotes dessa casa, Paizinho amado, e que juntos, em oração, papai, eles possam se levantar, ó Deus, e guerrear pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua vida como um todo, ó Deus, e possam ser exemplos para muitos casais reconhecerem que só com Jesus nós conseguimos a felicidade, a alegria, que não é de um momento por algo que alcançou, não, mas ela é eterna. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. De fazer sim, ainda. Em nome de Jesus, que os filhos dos nossos amados sejam também tocados pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Pai, que as casas aqui sejam cobertas, Senhor, pela Tua glória. É o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um bom fim de semana para todos. Deus abençoe a todos os casais. Amém? Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.